Oi, gente! Quero dar boas-vindas para todos que estão aqui me acompanhando. Hoje é o nosso 6º programa e a gente encerra a temática do Café und Kuchen. A gente não encerra o programa, a gente encerra somente essa temática. E eu escolhi algo que unem duas coisas. A gente falou sobre Kuchen, os bolos, e a gente também falou sobre biscoitos, né? E hoje eu vou fazer um bolo biscoito, que é muito legal. E por que eu escolhi essa receita de hoje? Primeiro, quem não tem tempo de fazer uma cuca, deixar a cuca crescer e quer fazer uma coisa rápida para servir, para convidar alguém e dizer que gosta dessa pessoa tomando uma xícara de café com uma cuca ou com um bolo ou com biscoito, vamos unir tudo, fazer uma coisa rápida para poder receber alguém ou então levar, presentear e visitar alguém com um potinho de biscoito ou de bolo? A gente vai fazer hoje a Prasselkuchen ou Prasselplätzchen, que é um biscoito cuca. Sim, um biscoito cuca. Essa receita é uma receita muito legal e não se sabe muito bem como ela surgiu. Alguns dizem que um certo confeiteiro chamado Prassel estava com muita vontade de comer uma coisa doce e ele pegou lá farelos, restos e fez um grande farelo e transformou aquele farelo num doce. E outros dizem que é uma releitura da cuca ou do Streuselkuchen. Não se sabe, mas o que eu tenho certeza é que é uma delícia e super fácil de fazer. Então vamos lá. O que tu vai precisar para fazer o Prasselkuchen ou Prasselplätzchen? Vamos lá. Manteiga, 300 gramas, 250 gramas de açúcar, 500 gramas de farinha, uma pitada de canela, açúcar baunilha a gosto. Se não tiver açúcar baunilha, pode ser umas gotinhas de essência mesmo. E uma xícara de geleia da tua preferência. Qualquer geleia que tu gostar. É muito comum usar geleia de damasco para essa Prasselkuchen. Mas eu vou usar aqui geleia de uva. O que a gente vai fazer? Gente, primeira coisa é verificar se a manteiga está em temperatura ambiente. Se não tiver em temperatura ambiente, no verão aqui, que fica uma pomadinha, a gente coloca um pouquinho no micro-ondas, tá? E a gente vai fazer essa receita, a gente pode fazer ela numa batedeira, mas a gente vai fazer ela toda à mão. Então a gente tem que ter um bowl. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos colocar todos os ingredientes com exceção da geleia. A geleia fica de ladinho. A gente vai colocar no bowl, tá? Manteiga, açúcar, canela, uma pitadinha, né? Ou duas. O açúcar baunilha ou a essência. Vamos misturar um pouquinho. E por último, a gente vai colocar a farinha. Amassa tudo com a mão mesmo. Amassa com a mão mesmo até virar uma farofa. E vai amassando. E a gente tem que realmente ir juntando para ficar aquela farofa da cuca, sabe? Cansa um pouquinho, então se tu preferires utilizar uma batedeira, não tem problema. O que tu tá fazendo aqui? Tu tá fazendo um Streusel. Lembra que a gente teve
a aulinha da Cuca é a farofinha da Cuca. Por isso, é um biscoito Cuca. Pronto. Ela tem que ficar, ó, gente, como se fosse uma paçoca, sabe? Quando a gente aperta, ela vira uma massinha única. E quando a gente coloca, esfrega um pouco entre os dedos, ela vira uma farofa. É assim que ela precisa ficar, tá? Tá pronta a nossa massa. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir ela em duas partes. Aqui mesmo, dá para dividir com a cabeça, tá? E aí a gente vai colocar a primeira parte numa forma baixinha, tá? Numa forma baixinha. Se vocês não tiverem em casa uma forma baixinha, pode pegar uma forma de biscoito e virar uma forma de biscoito, uma forma qualquer e virar, fazer ela aqui do lado do avesso. Ou então uma forma de bolo mesmo, essas que a gente usa para nega maluca. Se tu não tiveres uma forma baixinha como essa, pode usar aquelas formas que são um pouquinho maiores, aquelas que a gente faz bolos baixos, tipo aqueles bolos de chocolate coberto, aquele que a gente usa para fazer o bolo de cenoura. A forma que é um pouco mais alta, tá? Não tem problema nenhum. Eu tenho essa específica porque eu uso para fazer biscoito, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir essa massa e vamos colocar toda a metade da massa na forma, amassando um pouco com a mão. Eu já sei que essa minha forma é um pouco grande, então eu vou fazer ela até aqui, tá? Eu já sei disso, eu vou fazer ela até aqui e não tem problema nenhuma porque essa massa ela não vai escorrer. Então eu mesmo posso fazer a minha divisão. Aí depois a gente vai passar um rolinho em cima, com a ajuda de um plástico, mas isso eu já mostro já já. Ó, é só ir fazendo desta forma, ó. Só fazendo dessa forma. Fininho, um meio centímetro mais ou menos, ó. Bem tranquilo. Pronto, ó, eu delimitei aqui, né? Porque eu sei que essa minha forma é um pouco grande. Então eu delimitei até aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar um pedacinho de plástico aqui, ó, e um rolo e vou só dar uma nivelada, mas gente, isso não é obrigatório. Da forma que tá, já tá ótimo. Eu só vou nivelar para ficar mais bonito, mas não é necessário. Se não tiver esse rolinho menor em casa, não tem problema, é só não fazer. Vai dar certo igual, tá? É só para compactar um pouco mais de forma uniforme. Pronto, ficou bem compactado. E agora a gente vai colocar a geleia. A gente vai espalhar a geleia. Não é muito grosso, tá? Espalha a geleia em toda a massa. A quantidade que eu tenho aqui é bem certinha. Agora tu já deve ter adivinhado o que eu vou fazer, né? Se ele é um biscoito Cuca, eu vou colocar a farofa por cima. Vou tapar toda
a minha massinha de baixo. Encher de farofa, que assim fica gostoso. Pode exagerar. Aí na própria Alemanha tem dois nomes, ou eles chamam de Prasselkuchen, que é bolo Prassel, ou então eles chamam de Prasselplätzchen, que é biscoito Prassel. O que será que é? Perfeito, né? Para o nosso café und Kuchen. Agora a gente vai assar essa receita em temperatura 180 graus durante 25 minutos mais ou menos, tá? Lembrando que eu tenho dito em todos os nossos programas aqui que cada forno é um forno. Então, cuida, fica de olho, deixa um pouquinho menos para não queimar. Se precisar deixar mais, tudo bem. Mas se a gente deixar demais e queimar, a gente não tem mais como voltar. Então deixa menos, fica de olho, conhece teu forno, que vai dar tudo certo, tá bom? A mágica da TV, né? Ela veio assada e cortada já. Por quê, gente? É muito importante, né? A gente tá assando a receita que a gente fez agora e essa aqui eu trouxe pronta. Por quê que já tá cortada? Porque quando a gente tira do forno, ela precisa ser imediatamente cortada. Porque se a gente deixar para cortar ela agora, ó, vocês vão ver. Deixar ela para cortar ela agora, ela tá durinha, porque ela é um biscoito. Não que não dê para cortar, dá para cortar. Mas é um biscoitinho, então a gente sempre corta ela assim que saiu do fogo. Ó, saiu do forno, a gente corta. E aí são quadradinhos uniformes, uma faca bem simples e depois ela fica. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Crocante. E essa geleia no meio fica meio puxenta, sabe? Quase que um puxa-puxa, assim. Sabe aqueles caramelos? Fica assim. É muito deliciosa. Então, se eu fosse tu, não perdia de fazer essa receita. E aí, biscoito, cuca, café und Kuchen. Hoje eu tô muito feliz porque a gente está encerrando essa temporada de 6 programas com o tema Café und Kuchen. O programa não está encerrando. A gente tem uma nova temporada daqui pra frente. Que temporada será que vai ser? Tu consegue adivinhar? Tá curioso? Tá curiosa? Então tu vai ter que me assistir no próximo programa. A próxima temporada vai ser uma delícia. Ou sehr lecker. Eu te espero.